Olá, muito boa tarde. Neste dia em que olhamos a liturgia do próximo domingo, não esquecemos que nesse dia se assinala a festa litúrgica dos Pastorinhos de Fátima. Ao longo da semana está a decorrer uma novena, também em suporte digital, centrada na vida e espiritualidade dos Santos Pastorinhos. É por isso que está hoje connosco a irmã Sandra Bartolomeu, das Servas Nossa Senhora de Fátima, e que integra também no Santuário o Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima. Muito boa tarde, irmã Sandra, muito obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Na realidade temos este horizonte já do próximo domingo, essa festa litúrgica dos Pastorinhos, e eles têm estado a ser lembrados ao longo dos últimos dias no Santuário de Fátima, numa novena ao alcance de todos, não é assim? Exatamente. No santuário, naturalmente, como é o lugar do acontecimento, é o epicentro a partir de onde disponibilizamos e celebramos desde já essa festa, que tratamos como solenidade, mas podendo proporcioná-lo a todos que queiram. Nomeadamente, uma novena, como introduziu, desde o dia 11 até ao dia 19 está a decorrer essa novena, que consta essencialmente, de um podcast, uma pequena meditação, baseada na vida e na espiritualidade dos Santos Pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto, e que foi feito e gravado pelas Irmãs da Aliança de Santa Maria e que nos possibilitam também rezarmos com essas pequenas meditações, uma para cada dia, até ao dia 19. É uma forma do santuário chegar mais longe, de levar mais distante esta espiritualidade dos Pastorinhos de Fátima. Há uma preocupação também na forma como se estrutura esta novena, pela sua linguagem também de chegar às crianças. Ao fim e ao cabo, há uma espiritualidade nos Pastorinhos de Fátima muito, muito específica também para os mais novos. É bom também envolvê-los nesta espiritualidade. Sim, bom, o podcast foi pensado para todos, para um público alargado, não em específico para as crianças ou em específico para os adultos, embora pois é sempre difícil fazer uma coisa igualmente boa para um público tão vasto, não é? Mas são podcasts de uma curta duração e assentam sempre num aspecto muito particular, cada um num aspecto particular, quer da Jacinta, quer do Francisco. E sendo eles crianças, também nos mostram a todos como podemos nós, na simplicidade, viver a radicalidade desta oferta do que somos a Deus, pelo bem de toda a humanidade, pelo reino. Sim, integra este departamento do Santuário de Fátima, que se dedica ao acolhimento e à pastoral. É precisamente esta área que trabalha um pouco o rosto daquele espaço, não é? E daquele lugar de oração. Quem ali chega, ao fim e ao cabo, é convidado a descobrir e a entrar no mistério. De que forma também vão colocando os pastorinhos, Francisco e Jacinta, também neste como itinerário, como possibilidade de caminho, não é? A quem vai chegando ao santuário. Sim. Os pastorinhos são uma porta de entrada, se não mesmo a grande porta de entrada para a espiritualidade de Fátima, porque o acontecimento teve-los como grandes protagonistas, não é? Portanto, olhando para a vida de cada um, e temos a grande sorte de poder ver canonizados Francisco e Jacinta Marto, olhando para a vida de cada um, tão diversos entre si, podemos sempre ver como viver esta mensagem muito intensa, que num contexto histórico específico a Mãe de Jesus deixou ali, na Cova da Iria, mas que é perfeitamente atual e extensível a todas as nossas vidas. E diria, portanto, que ao rezarmos a vida de cada uma destas pequenas personagens, mas que são grandes figuras exatamente por isso, porque na sua pequenez mostraram tanta radicalidade, mesmo a seriedade das crianças, que é possível para nós vivermos. Portanto, no nosso trabalho, socorremos-nos muito, se não sempre, das narrativas da Irmã Lúcia que nos mostra como trilharam também numa gradualidade esta abertura e adesão grande, total, a Deus e ao dom
excessivo, se podemos dizer assim, a maneira hiperbólica do seu amor. A Fátima, o lugar de Fátima, o santuário, propõe vários caminhos, várias pedagogias, digamos assim, e há pouco falávamos aqui do podcast, nesta novena, que é dirigida a ser um público mais largo. No entanto, há ali linguagens específicas, e estou recordado, no caso dos pastorinhos e no caso das crianças, a Casa das Candeias, não é? Que aí é um lugar, muito perto do espaço do recinto da oração do santuário, com uma pedagogia muito trabalhada para os mais novos. Não é? Exatamente. Portanto, é um espaço relativamente pequeno, também integra uma das nossas propostas de itinerário para os mais novos, para as crianças e para os adolescentes, mas é perfeitamente pedagógico e aprazível para qualquer pessoa. É um espaço pequeno que, de uma maneira muito simples, mas extremamente bela, nos mostra isto mesmo que acabamos de dizer, este percurso de vida e de santidade que os dois, São Francisco e Santa Jacinta, percorreram. E costumamos assim designar um percurso do esboço ao brilho. Ninguém nasce santo, mas nascemos esboço de uma coisa grande, de um brilho maior. É possível ver. Nos últimos tempos, a situação da pandemia impossibilitou a presença destes grupos numerosos de crianças em Fátima. Eu estou-me a recordar, por exemplo, a peregrinação das crianças. Não é? Acreditamos todos que tudo está a abrir devagar, mas a perspectiva é essa e aí há um dinamismo, um retomar também da atividade por parte do santuário, também a pensar no regresso destes mais novos. Sim. Portanto, também, certamente, como todas as estruturas da sociedade e da Igreja, estamos a planear tudo, querendo que tudo seja possível, poder voltar a acolher presencialmente os milhares de crianças, as milhares de crianças e os seus pais, catequistas, educadores, etc., para podermos festejar, celebrar também os variedíssimos aspectos desta mensagem, e este ano, muito ligado ao tema do ano pastoral, este desejo e a possibilidade de ver Deus, também fruto deste caminho interior, contemplar, ver Deus interiormente. O Santuário de Fátima e no departamento onde está, este do acolhimento e da pastoral, vão percebendo que não se pode falar de um perfil tipo de peregrino de Fátima, cada vez é mais heterogéneo, encontramos ali pessoas das mais diversas condições, todas sintonizadas nessa busca comum, não é? Mas é muito curioso, já não é o fenómeno da religiosidade popular ou do Portugal rural, que antigamente, há umas décadas atrás, se sublinhava muito, mas há ali um fenómeno de fé que as pessoas estão a descobrir também, não é? E querem experienciar. Sim, isso é mesmo verdade. Notamos e verificamos que há pessoas de todos os, posso dizer assim, todos os quadrantes sociais, mas também religiosos. Pessoas que não têm fé nenhuma, mas que fé, isto é, uma identificação religiosa com alguma instituição ou credo específico, mas que, levado pelo seu grande desejo de sentido para a vida, para a existência, reconhecem ali um lugar aberto onde possam escutar-se e escutar algo que transcende o nosso cotidiano e esta dimensão mais terrena do viver. Este recinto aberto do santuário também, de alguma maneira, corporaliza aquilo que é, pois, esta proposta para todos. Depois muito diverso em idades, em origens culturais, mas também em origens religiosas. Há pessoas de outras religiões que vêm ao santuário, fazem questão de passar ali para também prescrutar alguma coisa de Deus. Pastoralmente, agora falando, é uma dimensão que a Igreja tem que valorizar, esta do espaço em si, da força, da carga religiosa que ele transmite, comunicar, se calhar, menos
com a palavra, com o discurso e deixar também viver estes lugares, porque eles têm uma carga histórica e de mensagem que as pessoas também vão descobrindo e que toca interiormente as pessoas só por estarem ali, não é? E por contactarem com as outras. Não é? Sim. Em Fátima verificamos isso, não é? Como parte da Igreja, talvez que em todas as zonas, lugares da Igreja, isto possa dizer um bocadinho. Mas ali verifica-se muito que o espaço fala por si. Não é? Aquele epicentro do acontecimento, pois não sei até bem dizer como, mas as pessoas reconhecem, como dizia há pouco, que há ali uma presença ou um lugar onde possam buscar, escutar, encontrar algum sentido, pois mais não seja por ser um espaço de silêncio e haver uma presença muito constante de pessoas que rezam. É impressionante que mesmo durante o grande tempo da pandemia e do tempo mais restrito de confinamento, há sempre uma ou outra pessoa que está ali a rezar. O terceiro tinha sempre alguma vela a arder. Claro, não havia as filas que assistimos no verão, de pessoas a querer fazer esse gesto orante de colocar a sua vida a arder ali. É uma presença, não é? O símbolo de uma presença. Mas há uma presença e isso sente-se e talvez que possamos dizer que todos os lugares e cantos onde a Igreja está possa dizer mais por isso, pela sua presença junto das pessoas do que falar, do que muito falar, embora não podemos deixar de falar. Já aqui falámos do podcast, da novena, dos pastorinhos, também já da Casa das Candeias, duas realidades que estão muito, digamos, ligadas à Aliança de Santa Maria e que são coordenadas por esta congregação. A irmã Sandra Bartolomeu pertence às Servas de Nossa Senhora de Fátima, que é uma expressão da vida religiosa, já apresenta há muito tempo no santuário. Pergunto-lhe também como é que pessoalmente foi vivendo e assumindo na sua vida a espiritualidade de Fátima e agora com esta responsabilidade acrescida, digamos assim, de integrar também este departamento de acolhimento e pastoral. Sim, a nossa fundadora, até pois desde muito cedo, até antes da congregação existir, portanto, ocupou este lugar de presença em Fátima, de acolhimento dos peregrinos, também de uma maneira ainda muito arquétipa, porque não existia nada instituído, mas de dar informação, de falar desta mensagem a quem chega, nas várias línguas que ela dominava. Pois, no fundo, este departamento de acolhimento e pastoral também tem esta missão, de uma maneira muito mais estruturada. É uma herança muito direta, não é? E, portanto, pois, para mim pessoalmente é uma grande honra, mas para todas nós, para a minha comunidade que colabora no santuário em diferentes frentes, pois é um gosto especial poder dar continuidade a esta missão. E sobretudo neste aspecto da mensagem de Fátima, de acolhimento, não é? De poder traduzir, fazer chegar à proximidade das pessoas esta palavra de misericórdia de Deus. Deus tem sempre um caminho plus a oferecer, tem sempre uma segunda oportunidade para nos dar, tem sempre um colo a nos dispor. Este próximo domingo é a festa litúrgica dos pastorinhos de Fátima. Há leituras específicas que são seguidas, nomeadamente em diversos lugares, nomeadamente no Santuário de Fátima. Vamos hoje olhar, não essas, mas as habituais daquele que será o sétimo domingo do tempo comum. E vamos escutar o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também.
Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Um excerto do Evangelho de Lucas particularmente desconcertante, não é? É uma regra de vida que, digamos, poucos se atrevem a concretizar, infelizmente, mas, e direi mais, de difícil compreensão, não é? Pelas categorias do mundo. Sim, sem dúvida. Esta passagem vem na continuidade da que ouvíamos no domingo, das bem-aventuranças. Também ela, provocador, neste sentido quase paradoxal, depois de uma lógica que nos transcende, não é? E esta igualmente. Lembrava-me quando escutava este trecho de uma expressão de São Bernardo de Claraval que dizia: amo porque amo. Amo para amar. E no fundo a lógica do amor de Deus, que é incompreensível, como acaba de dizer, para a nossa lógica ou para a nossa dimensão ainda bastante humana, que fala ou reclama muito mais a justiça do que o excesso deste amor que acabamos de ouvir na passagem de Lucas. Esta lógica pois, tem mesmo a ver com esta dimensão da gratuidade, não é? De um excesso de amor. Deus é excesso de amor. Ama porque ama. Ama para amar, não ama com outro fim. Este ágape de que São João também faz referência no seu Evangelho, de um amor que visa só o bem da pessoa que ama, o bem do outro, ainda que não nos seja aprazível o outro, mas que ama para amar. Mas sendo difícil, percebemos como o mundo seria muito diferente se todos agissem nestas categorias, não é? E com isto sabemos que pois Deus convida-nos a um caminho, não é? Claro. A ir talhando esta lógica em nós. Primeira leitura do primeiro livro de Samuel, e temos aqui também um exemplo muito concreto do perdão, David, na possibilidade de poder neutralizar o seu inimigo e que o perdoa. Aqui do primeiro livro de Samuel, realmente é um exemplo concreto. Exatamente. Vemos nessa passagem também incrível, se olharmos com olhos atentos, que temos ali diante de nós dois modos de lidar com aquilo que nos agride e violenta. Sabemos que David tinha sido escolhido para substituir o rei Saul, e o rei Saul, pois também por ciúme, persegue David para o eliminar. Não é? E na hora em que David e as suas forças militares têm oportunidade de mais do que defender-se, de eliminar o seu perseguidor, David escolhe não o fazer. E isto também nos pode interpelar fortemente, não é? Isto até abala um bocadinho as categorias da justiça a que estamos habituados, não é? Hoje, no século XXI, Exato. Mas pois há muitos milhares de anos, e também no tempo de David, em que isto é comum, a lei de talião, o olho por olho, dente por dentro. Isto é impressionante como este homem, David, já vive nesta lógica do amor de Deus, porque vê
em Saul, que é o seu inimigo, que o odeia, que deseja aniquilar a sua vida, um terreno sagrado que, apesar disso tudo, não lhe é acaba permitido ele tocar. tirar a vida, exatamente. E por isso, já desde aqui vemos esta misericórdia do qual o Evangelho de Lucas fala tão cabalmente. A única coisa que pode cortar, interromper este ciclo de violência que aumenta, não é? É a misericórdia, não é? E depois aqui, Paulo, também na 1 aos Coríntios, ao fim e ao cabo, convida-nos já a perspectivar-nos na linha da ressurreição, mas é algo que nós antecipamos e preparamos já funcionando desta forma, nestas categorias, não é? Sim, sim. Creio que podemos ler assim mesmo, não é? Portanto, fazer crescer em nós esta lei da gratuidade do amor, da misericórdia que vence, abre espaço para o perdão até dos que nos querem visivelmente mal, que nos agridem, é já preparar essa outra condição, como diz São Paulo, do homem espiritual, do ressuscitado, porque a própria ressurreição de Jesus nos fala disso, não é? De um amor transcendente, que transcende a nossa medida humana e que supera o ódio e a violência e a agressão e, por isso, renasce, ressuscita. É um desafio que nos toca a todos e que ficou aqui também patente nestas pistas também para percebermos a carga destes textos litúrgicos do sétimo domingo do Tempo Comum. Irmã Sandra, muito obrigado por ter vindo hoje aqui até ao programa Eclésia, nos ter falado deste trabalho que vai realizando no Santuário. E também Isso permite-me só acrescentar? Muito rapidamente. Também na vida dos pastorinhos podemos ver essa lógica da misericórdia, não é? Tantos sacrifícios que fazem por pecadores visíveis e pessoas que os agridem, claro, para fazer vencer este amor misericordioso de Deus sobre um contexto de guerra e de ódio. Grandes exemplos para as leituras deste domingo e que nos ajudam precisamente a caminhar neste itinerário. Muito obrigado, irmã. Lembro que amanhã, a partir das 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 o programa Eclésia na sua edição rádio. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e também um ótimo fim de semana.